Shalom, Lekulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Estava morrendo de saudade do momento do hebraico, passamos 2 semanas sem o momento do hebraico, nós estávamos na Terra Santa, nós estávamos em Eretz Israel e não tivemos como de lá fazer o momento do hebraico como já tínhamos explicado para vocês. Em vez disso, nós investimos na produção de vários vídeos e eu tenho certeza que um pouquinho você aprendeu com mais de 28 vídeos. Foram 28 vídeos que nós produzimos, mais de 300 minutos de gravação. Nós percorremos mais de 2.200 quilômetros, tá? Por todo Israel, levando da maneira mais produtiva, com a maior qualidade que nós pudemos fazer. Eu estava apenas com minha esposa, nossos equipamentos são muito simples, mas nós buscamos da melhor forma passar para vocês com um áudio de qualidade. Eu acredito que ficou um áudio muito bom. Eu acompanhei alguns vídeos, ficou um áudio muito bom, deu para vocês acompanharem bem, entender. Mas nós não temos, equipamentos de última geração, nenhuma equipe. Mas da forma mais simples possível, nós tentamos fazer com que vocês entendessem um pouco do que é a terra de Israel e os lugares bíblicos e fazer as histórias bíblicas que nós tanto amamos e conhecemos na Escritura, criar vida diante dos seus olhos, vocês verem em loco os lugares. Isso é muito importante, isso é muito interessante também e faz o nosso entendimento crescer. Eu sei que muitos têm o desejo de ir a Israel, de visitar, de estar lá, mas aqueles que não tiveram ainda esse privilégio, essa oportunidade, puderam pelo menos ter um gostinho, e fizemos questão de mostrar lugares que normalmente as pessoas não mostram. Teve alguns lugares que são bem conhecidos, que as pessoas fazem filmagens, que as pessoas mostram, mas também a gente procurou lugares que normalmente você não vê na televisão ou no próprio YouTube. Então, estamos muito felizes por estarmos de volta. Chegamos ontem à noite, eu ainda estou bastante cansado da viagem, estou ainda me recuperando, voltando ao normal. Essa semana é uma semana muito cheia, porque nós temos muitos compromissos de trabalho que ficaram interrompidos durante 2 semanas, então colocar tudo em ordem novamente. E também uma semana que nós teremos no próximo Shabat, na Parashá Bamidbar, que é inclusive o tema do nosso momento do hebraico de hoje. Nós temos o privilégio de estarmos escalados para expor para vocês a próxima Parashá. Então, no próximo Shabat, Imitzer Hashem, se o Eterno assim permitir, estaremos juntos. E se você nos der a honra de estarmos juntos, vou ficar muito feliz e estaremos juntos estudando a Parashá do livro de Bamidbar, Números. Isso quer dizer que o livro de Vaikra finalizou no último Shabat. Então eu tenho que enviar para vocês, não vou fazer isso hoje, não tenho condição de fazer isso hoje, mas se o Eterno permitir, até o próximo momento do hebraico, vocês vão estar com todo o livro de Vaikra, Levítico, todos os momentos do hebraico do livro de Levítico que nós trouxemos para vocês, nós vamos passar em PDF para o canal, para o grupo do Telegram, tá bom? Então, antes de nós começarmos, eu também já estava com saudade de recitar para vocês e agradeço a todos os professores que fizeram isso de forma muito cuidadosa, em especial o Moré Raimson, que sempre está enviando os áudios da contagem do Homer. Então eu quero recitar com vocês, antes da gente começar, a contagem do Homer. E hoje nós estamos adentrando agora ao pôr do sol
já adentramos ao 39º dia da contagem do Homer. Faltam 11 dias, está bem perto da festa de Shavuot. Estou usando essa camisa aqui, que normalmente se usa nas festas, é porque eu estou aposentando ela. Na próxima festa, que é Shavuot, eu estarei inaugurando uma outra camisa de festa, tá? Essa aqui foi a que mais durou, porque eu não fui para Israel nem em 2020, nem em 2021, por causa da pandemia. Mas agora eu tive lá e já comprei a camisa de festa, então essa aqui será aposentada. Hoje será o último dia que eu vou estar usando aqui com vocês. Por isso que eu estou usando ela para finalizar o ciclo dela, e vai ter outra no lugar, tá bom? Vamos recitar a bênção da contagem do Homer. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzvanu al sefirat haomer. Abençoado sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei de todo o universo, que com teus mandamentos nos tem santificado e nos ordenaste sobre a contagem do Homer. Hayom, hoje, Tsha Usheloshim Yom La Homer. Hoje é o 39º dia do Homer. Hoje é o dia número 39 da contagem do Homer. Que o Eterno te abençoe e nos dê vida e saúde para vivenciarmos mais 11 dias até chegarmos à festa para o Hashem. A festa das semanas, Shavuot, a festa das semanas. Sheva, Shavuot, Shevuah. 7 semanas para o pacto, para o juramento, para o compromisso com o Eterno, através da entrega da Torá. Vamos reviver tudo isso novamente para o Hashem. Bamidbar, no deserto. E eu não vou explicar para vocês nada sobre a Parashá Bamidbar, apenas um texto da Parashá Bamidbar que eu quero trazer para vocês nesse momento do hebraico. E se você já abriu o coração, você já ganhou seu tempo, porque é isso que você tem que fazer agora. Abrir o coração para ouvir a voz do Eterno em um texto da Parashá Bamidbar que nós vamos no deserto. Bamidbar, no deserto. Que nós vamos ler nesse momento para vocês, para você aprender um pouco do hebraico. Eu sou o professor Marcos Felipe, você está no canal Teshuvah Total. E agora é o momento do hebraico, toda terça-feira. Momento do hebraico, hoje traz para vocês Bamidbar, Números, capítulo 1, verso 2. Um texto muito simples que as pessoas leem esse texto e já pulam para o próximo, porque imaginam que não tem nada aqui. Mas vocês que estão aprendendo o hebraico, vocês não se contentam com as traduções. Vocês se contentam, na verdade, vocês são preenchidos pelas letras hebraicas. Então vamos ver o que essas letras nos dizem, para que possamos ter um entendimento ainda maior e ver se tem algo, a mais do que simplesmente as traduções comuns que trazem para nós nos textos em português. Vamos ver aqui a palavra que diz. Já abriu o coração? Já, né? Então, vamos lá. Seu, aqui é um sim, não shin. Então não é sheu, é siu. E tem que ser lido rápido por causa do sheva, tá vendo? Siu, et rosh. Seu significa levantar, suspender, colocar para cima. Ok? O verbo é nassar, suspender, levantar. Seul et rosh, kol adat. Seul et rosh, levante a cabeça. Rosh é cabeça. Mas é a mesma palavra utilizada em muitos lugares da Escritura, quando está junto com esse termo seul, levantar. Quando a gente fala levantar a cabeça na língua em português, na nossa língua, significa o quê? Matar a pessoa, né? Levantar a cabeça, ou seja, matar.
Tem esse... Mas não, no hebraico não é nada disso. Levantar a cabeça, suspender a cabeça é para contagem, né? Fiquem de pé, levante as cabeças e vai contando cabeça por cabeça. Como a expressão que a gente usa, cabeça de... Quantas cabeças de gado você tem? Não se diz quantos bois você tem. Não, sempre é dito quantas cabeças de gado. Cabeças de gado, tá? Eu não estou comparando o texto em hebraico aqui, seres humanos com gado ou seres humanos com animais. Não tem nada disso. Só estou dizendo que em outra língua utiliza-se essa mesma linguagem da contagem por cabeça. É só isso que eu estou dizendo, tá? Então vamos lá. Seu et rosh kol adat. Levante as cabeças, ou seja, levante o censo, a contagem, Kol Adat, de toda a assembleia, Bnei, dos filhos, Ben é filho, Bnei ou Banim, duas formas diferentes no hebraico. Esse é o formato que também é utilizado no aramaico, essa forma de plural. Bnei Israel, dos filhos de Israel. Le é aqui o Lamed, preposição. Mishpechotam, a palavra é mishpachá, família. Mishpechotam, por famílias deles. O aqui no final, deles. Le mishpechotam, por famílias. Então eles têm que estar agrupados em família, as pessoas que serão contadas. Vamos ver quem são elas. Além de estarem por famílias, são famílias Leveit, porque não tem o daguesh aqui, é Beit, a gente sabe que é Beit. Por causa desse Sheva aqui, ó. Pela regra hebraica aí some aqui o daguesh, mas é Bet, Lebeit avotam, av em hebraico é pai, avotam, pai deles, pela casa dos pais deles, ou dos seus pais. B, preposição mispar em hebraico até os dias de hoje, mispar, cheder, Mamispa Heder, qual o número do quarto? Eu ouvi muito isso nesses 15 dias que eu passei em Israel. Mamispa Heder, qual o número do quarto? O último quarto foi Sheva Ahat Sheva, 717. Tô na cabeça aqui que sempre quando você ia fazer a refeição, a pessoa perguntava. Mispar em hebraico é número. Número. Você vai levantar o censo de toda a assembleia dos filhos de Israel por famílias, pelas famílias deles. Ou seja, não é simplesmente uma contagem de cabeça de gado. Não, eles têm que estar organizados em famílias, eles têm que entender e perceber que são pessoas que têm valor, que têm identidade, que não são números. É proibido eles serem chamados por números. Veja o que o texto diz. Bemispar, no número, Shemot, de nomes. Então, no censo, eles não poderiam ser qualificados como número. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nada disso. Nada disso. Ele estava sem a câmera, né? Eles não poderiam ser chamados pelos números.
você é o número 2, você é o número 3, você é o número 4. Vamos contando, vai anotando aí. Não. Tinham que colocá-los por famílias. Você é de que tribo? Eu sou da tribo de Yehudá. Pronto, você vai lá para ficar junto com... Na tribo de Yehudá, você pertence a qual família? Ah, eu sou da casa de Narshon. Pronto. Você, eu também sou da casa de Narshon. Fique todos juntos. Aí, quando ficarem tudo agrupado, tudo certinho, eu começo a contar. Quando começar a contar, era proibido contar na frente deles. Tinha que perguntar qual o seu nome. Meu nome é Yonatan. Meu nome é Avinadav. Meu nome é Shimon. Meu nome é Yaakov. E os levitas iam anotando os nomes. Ok? E por que aqui diz o número? Porque o número, depois dos nomes estarem registrados pelas famílias e pelas casas dos pais, aí eles iam contar, não na presença do povo. Depois o relatório ia dizer quantos eram. É isso que a gente vai ver no livro de Bamidbar. Os nomes são registrados. Os nomes são registrados e depois são contados os nomes e não simplesmente as pessoas no momento. Eles têm que falar o nome para vocês. O nome deles tem que ser dito, né? Colocado para fora, para eles se lembrarem que o Eterno os conhece pelo nome, ok? Que eles têm valor, que eles são seres humanos, não números. E impropriamente esse livro é chamado de números, impropriamente. Bamidbar, no deserto. Por que chamam de números? Porque tem muitas contagens nesse livro. Aí chamaram de números. Uma bobagem muito grande, uma bobagem, uma conclusão boba. Uma bobagem. Gente que não entende o hebraico, que não compreendeu a beleza dos textos bíblicos. É a verdade, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Uma grande bobagem ter colocado o nome deste livro, Números, só porque tem números no livro. Mas as contagens eram feitas da forma que o texto está dizendo. Eles eram agrupados em famílias para eles se lembrarem, né, que eles têm uma identidade, que eles têm um pai, que eles têm uma genealogia, né, de onde eles vieram, uma tribo. Tudo isso é muito interessante. Essa identidade que o Eterno faz criar no povo de Israel. A identidade. E os nomes são importantes. Eu digo isso porque quando o povo de Israel foi para o cativeiro, a primeira coisa que os conquistadores faziam era fazer com que eles perdessem a identidade. Quando uma pessoa perde a identidade, ela perde a identidade da seguinte forma. Primeiro, ela vai se esquecer de que povo ela veio. Segundo, ela vai esquecer de que tribo ela veio. Ela vai esquecer até da casa dos seus pais. Uma pessoa, quando chega nesse nível, ela perdeu completamente a identidade. E está bem propícia também para mudar o seu nome. Aí muda o seu nome. Pronto, mudou o nome, mudou a identidade. Já é uma outra pessoa. As nações conquistadoras faziam isso de forma obrigatória. Elas mudavam o nome. E nós temos vários exemplos na escritura disso. Lembre-se, por exemplo, de Yosef, que quando o faraó viu que ele era alguém de valor, alguém que salvaria o Egito, a primeira coisa que o faraó fez, a primeira coisa foi mudar o nome dele, Safanat Paneah, colocar o nome egípcio. Por quê? Porque pelo nome se conhece a identidade,
sabe de onde é aquela pessoa, de que nação, de que povo. Há uma história por trás do nome. Há uma história por trás do nome. Entenderam? Então o nome é identidade. Isso aqui é muito interessante, muito profundo esse texto. Não é um texto simples. Lendo no português é um texto simples, muito simples. Mas a tradução não está como eu estou falando para vocês agora. Se você ler palavra por palavra, nenhum tradutor colocou como eu estou dizendo para vocês aqui agora. Observe os detalhes. São detalhes interessantíssimos. Os números seriam em cima dos nomes registrados. Os nomes seriam registrados e depois contados, não contando pela cabeça. Agora tem uma parte muito interessante final aqui, que é o motivo do nosso estudo. Está até em vermelho aqui, destacado. Kol Zahar, todo macho. Somente os machos, somente os homens seriam registrados nesse censo. E vamos ver no verso 3, né, dentro da porção, que seriam registrados os machos de 20 anos para cima. Kol Zahar. E eles eram registrados Le Gulgelotam. Gulgelotam. O lamed é preposição. Gulgolet. Gulgolet. Gulgolet significa crânio. O crânio. Rosh é cabeça. Gulgolet. Crânio. Então, a maioria dos tradutores não colocam crânio, coloca cabeça. Mas é interessante você ver essa palavra. Porque quem vê esse texto no português jamais vai imaginar que diante de si está uma palavra. E olha, isso é muito importante para autenticar um lugar que é totalmente esquecido, em Jerusalém. Eu acabei de estar lá, tem poucos dias. Ontem eu não estava lá, que eu estava viajando. Antes de ontem, eu estava em Jerusalém. Por várias vezes eu passei por esse lugar chamado Golgotá. É uma palavra completamente hebraica. Faz parte da escritura sagrada. Não foi inventada. E é por isso que é importante o hebraico. O hebraico é importantíssimo. Sem o hebraico, a história de Yeshua, ela é sem pé, sem cabeça. Com o hebraico, ela é totalmente verdadeira. Totalmente. Por isso que é importante o hebraico. E aí você vê que todos os textos dos escritos nazarenos são em hebraico e foram traduzidos para outras línguas. E eu provo isso através dessa palavra. Eu posso provar através de milhares de palavras. Essa é uma delas. Porque a palavra Golgotá é hebraico, não é aramaico, é hebraico. Hebraico. Golgotá, crânio. Mas não é o crânio, a cabeça em si, a caveira do crânio, ou seja, o osso, o crânio mesmo, o crânio, sem os cabelos, sem a pele, sem a carne, sem o sangue, o crânio. Golgotá, Golgolet, o crânio. Daí vem a palavra Golgotá, não é Golgotá, são dois L's, Golgotá. Essa é a palavra correta que está no hebraico. Golgotá, tá errado. Tem que ter um L, não é Golgotá, é Golgotá. Dois L's, ok? Vocês estão vendo aqui? Um lamed, outro lamed. São dois lameds, são dois L's. Golgotá. Essa palavra aparece em Bamidbar, capítulo 1, verso 2. Ou seja, é por crânio, por cabeça, por pessoa. Mas não é para colocar lá só o número. Tribo de Judá, 1, 2, 3, 4. Não.
Pergunte para ele o nome dele, de que família ele vem, anote tudo. Depois que terminar, vocês vão contar. Aí vocês vão contar os nomes. Mas não vai contar diante deles. Ele não pode ouvir que ele é um número. Ele tem que falar o nome dele para ficar dentro da sua alma que ele é um ser humano. Ele tem um nome, ele tem uma identidade, ele tem uma família. Para que é essa contagem? Para guerra. Alistamento militar. Bamidbar, capítulo 1, verso 2, é exatamente isso. Vocês vão ler, é isso que vai falar. É para 20 anos para cima, para guerrear. Vai para a guerra, ele não pode ir para a guerra pensando, eu sou um número. Não, eu sou um ser humano, eu tenho um nome, eu tenho um pai, uma mãe, irmãos, eu pertenço a uma tribo. Então quando você for para a guerra, você vai lutar por isso. Você tem um propósito. Você é especial, você não é um número. Ah, baixou um soldado, baixou 2 soldados. Tudo bem, perdeu 2. Não, baixou um soldado, mas qual soldado? Baixou um ser humano. Que tem um nome, que tem uma identidade, que tem uma família, que tem um pai. Pode ter até já uma esposa. Isso é muito interessante, gente. Na verdade, Bamidbar é a primeira vez em toda a história da humanidade onde se tem um tzvá, um exército, um alistamento militar. É o primeiro documento histórico de um exército formado, de um alistamento militar. É o primeiro alistamento militar da história da humanidade. Bamidbar. No deserto. Golgotá, para a gente finalizar essa palavra aqui, ó. Que aqui está flexionada, tá? O lâmede não faz parte aqui, esse lâmede aqui. Seriam 3 lâmedes, mas esse lâmede é preposição. Por crânios, por seus crânios ou pelos crânios deles. Então a palavra é essa aqui, gente, ó. Golgotá. Golgotá. É assim que está nos escritos nazarenos em hebraico. É assim que está nos escritos nazarenos em hebraico. Quando se passa para outros idiomas, vai passar para o grego, vai passar por exemplo, quando chega no latim, olha como tiraram do hebraico. Em algumas traduções, se eu não me engano, no latim, vai dizer Calvário. A pessoa pensa que existe um lugar em Israel chamado Calvário. Na verdade, não é Calvário. Eles queriam dizer caveira. Porque Calvário, né, na língua, se eu não me engano, latim. Eu posso estar enganado. Mas em latim significa caveira. Ou seja, Golgotá. Em algumas versões mantiveram o hebraico. Porque Gólgota não é grego. Gólgota é nem aramaico, é hebraico. Golgotá. Você sabe por que não é Galgatá? Não. Quando você tem aqui o Kametz com o Sheva, é som de O, não som de A. Kametz com Sheva, som de O. Tá? É regra, vocês sabem disso, é regra. Gol. 2 lâmedes, tá vendo? Gol. A raiz é, olha a palavra, Gilgal. Aqui eu posso ler aqui, Gilgal. É a mesma coisa. O que é Gilgal? Arrancar. Exatamente, arrancar. Algo que foi arrancado. Ou seja, o crânio. Entenderam? Gilgal. É a mesma raiz. Golgotá. Mesma coisa. Crânio. Golgotá. Crânio. Tem 2 lâmedes. O correto é aqui. Golgotá. Essa é a forma correta de se falar o lugar. Eu conheço o lugar bastante. Eu sempre vou lá. Eu não tenho vergonha nenhuma de entrar ali na estação de rodoviária, que hoje é uma estação rodoviária dos árabes. Eu não tenho problema nenhum com os árabes. Eu não tenho problema nenhum com nenhum povo. Eu me dou bem com todos. Me dou bem com todos eles.
eu sei lidar com todos eles. Alguns são bem difíceis de lidar. Tanto judeus, como árabes, como cristãos. Mas não porque eles são judeus, árabes ou cristãos. Porque eles são difíceis, complicados. Porque o ser humano é complicado. Entendeu? Então tem ser humano que é fácil de lidar de todos os lados. E tem ser humano que é difícil de lidar de todos os jeitos. Tem gente ignorante, tem gente bruta, tem em todo lugar. Gólgota. Só para a gente finalizar, vocês aprenderam essa palavra, uma palavra totalmente hebraica, ivrit, é ivrit, hebraico, tá? Não é uma palavra inventada, repito. Tem gente que fala mal e critica os escritos nazarenos, que inventaram várias histórias. Não inventaram nada. Eles trouxeram narrativas históricas e são narrativas verdadeiras. Verdadeiras. Todas elas comprovadas arqueologicamente, todas elas. Essa é uma delas. Ah, esse Gólgota, ninguém sabe onde é, existe sim. Sempre existiu esse lugar. A questão é que é um lugar, até os dias de hoje, que eles não querem, e quando eu falo eles, eu quero dizer todos, cristãos, judeus e muçulmanos. Cada um com a sua justificativa, eu englobo todos, tá? Judeus, cristãos e muçulmanos. Cada um tem um motivo pelo qual quer esconder esse lugar. E agora eu não tenho tempo para dizer as razões de cada um dos grupos religiosos que querem esconder esse lugar. Ou seja, tanto querem esconder que o lugar sequer tem uma placa dizendo aqui, Gólgota. Não tem. Não tem. E cada um, como eu disse, tem uma razão. Isso não é só os judeus religiosos, isso não é só os muçulmanos religiosos, isso não é só os cristãos religiosos. Todos os três têm uma razão pela qual querem deixar esse lugar no anonimato, até ver se um dia ele se destrói completamente, se acaba e não fica nenhum resquício mais disso. Mas não vai jamais apagar a história, não vai mais apagar os registros, porque temos todos eles. E aqui, rapidamente, para a gente terminar, porque não tenho mais tempo, como eu disse para vocês, não tem nem 24 horas que eu cheguei, ainda estou bastante cansado, né? A gente sente um pouco o fuso horário, mas eu fiz questão de estar nessa noite com vocês para trazer esse momento do hebraico. Olha aqui, ó, 1900, isso 1900, 1830 anos depois. Imagine só como as coisas vão mudando. Imagine essa imagem há 1900 anos, há 2000 anos atrás. Há 1900 anos depois, olha aqui a caveira aqui, ó. A caveira, mas quando fala caveira, não é o corpo todo, é o crânio. A melhor palavra para Gólgota é crânio. Crânio. Aqui, ó, tá vendo o crânio aqui? Crânio. Parece um crânio. Os olhos. Impressionante. Observe, gente, que aqui de frente para o Gólgota, aqui é o monte, aqui embaixo. Tá vendo esse caminho aqui? Olha que interessante essa foto. Caravanas aqui, tá vendo? Passando aqui, camelos. Essa é a estrada, sabe o nome dessa estrada? Derech Yericho. Derech Yericho. Caminho de Jericó. Jericó tá pra cá, ó. Nessa direção aqui. Aqui é quem tá vindo. É um caminho até os dias de hoje. Hoje, esse lugar é uma rodoviária. Aqui é uma rodoviária. E essa estrada continua, o nome continua. Derech Yericho. Caminho de Jericó. Um caminho que se passa bastante, gente. Não é só o caminho de Jericó, é um caminho que passa também por Beit Lehem. Porque tá no caminho, tá na estrada. Sai de Jerusalém, passa por Beit Lehem, depois chega em Jericó. Outra foto de 1900, agora sim, com bastante camelos. Esses aqui estão indo em direção a Jericó, tá vendo aqui? Ou a Beit Lehem, não sei para onde eles estão indo.
Mas eu quero que vocês percebam que é um lugar, sempre foi um lugar onde sempre houve um caminho, uma estrada antiga, um lugar de movimentação, movimento. Olha aqui o crânio aqui novamente, e aqui do lado o jardim, onde há um túmulo, exatamente onde Yeshua foi colocado. Novamente aqui uma foto, um ano depois, uma foto de 1901. Olha aqui o crânio. Agora 1902. Aqui também novamente o crânio. Agora eu vou avançar o tempo. A primeira vez que eu fui a Israel, 2012, olha como estava aqui em cima, já construíram. E é uma das razões aqui. Aqui é a razão muçulmana de não divulgar o lugar. Essa é a razão muçulmana. Construíram um cemitério em cima. Olha o Golgolet. Olha o crânio, Golgotha. Lugar do crânio. Lugar da caveira, lugar do crânio. Agora 2013. Aqui a minha esposa, primeira vez que ela foi. Observe, o crânio ainda estava aqui. Tá vendo o crânio aqui? Agora vou avançar 3 anos. Olha como o crânio já está um pouco diferente. Tá vendo? É erosão. Agora 2017. Olha para isso. Praticamente você já não vê mais o crânio. 2019. Olha só, cadê o crânio? Não dá para imaginar. Só quem já viu essa foto do crânio anterior é que consegue imaginar o crânio. Hoje, 2000, eu não vou nem colocar a foto de hoje. Você vai ver o vídeo lá no nosso canal sobre o Golgotha, tá certo? Mas você vai ver que não dá para ver nada, só rochas, só pedras. Por quê? Porque estão vendo aqui embaixo os ônibus. Olha os ônibus aqui, tá vendo os ônibus? Estação de ônibus, terminal de ônibus dos árabes, dos muçulmanos, melhor dizendo. Então, Golgotha, o lugar do crânio, E essa palavra aparece em Bamidbar, tá bom? Muita gente pergunta se a execução, a execução de Yeshua ocorreu aqui. Tem muita gente que tem esse entendimento. É porque não conhece a história, a arqueologia, não tem problema. Eu explico 1000 vezes se possível. Aqui é o Monte Golgotha. Em nenhum lugar diz que ele foi executado no monte. Primeiro que os romanos jamais iam subir aqui para colocar 3 pedaços de árvore enfincado numa rocha. Eles não iam fazer isso. Isso é uma coisa que não tem nem lógica isso, tá? Não foi num monte. Foi diante do Golgotha. Foi isso, foi diante do Golgotha. Então pode ter sido aqui, pode ter sido aqui, pode ter sido aqui. Porque esses lugares aqui, olha, em 1900, isso aqui era chão batido. Hoje não, hoje tem tudo cimentado. Mas imagina 2000 anos atrás. Se há 120 anos, 122 anos atrás, era chão batido, terra. Né? Imagine há 2000 anos atrás. Então, aqui embaixo, gente, na parte de baixo, diante de um lugar chamado Golgotha, ok? Era onde os romanos colocavam. Os romanos, quando eles faziam as execuções, eles colocavam exatamente assim, ó, aqui, ó, no caminho, tá? Próximo à estrada. Por quê? Porque tem circulação de gente o tempo todo. As execuções romanas, podem observar, tanto em Roma como nas províncias, eram exatamente nos caminhos, nas estradas. Então foi aqui onde ele foi executado. Ó. Aqui, ó. Próximo ao caminho, próximo à estrada. Diante do Golgotha. Não foi no monte, em cima do monte. Foi diante do monte, tá, gente? Tem gente que não sabe, vou fazer o quê? Mas eu tô explicando. Não tem problema se você pensava que era assim. Não tem problema. É assim mesmo, a pessoa pensa que foi em cima do monte. Não foi nada em cima de monte, não subiu nada disso. Os romanos não faziam esse tipo de execução em cima de monte. Eles faziam mais perto das pessoas possível. Ok? Bom, eu espero que você tenha aprendido.
Eu espero que essa aula tenha trazido para você algum tipo de entendimento no hebraico. Eu agradeço a todos que participaram. Não vai dar tempo eu falar o nome de vocês hoje. Um beijo no coração de vocês. Quero finalizar, vou colocar aqui uma canção para vocês agora, ó. Deixa eu colocar uma canção aqui para a gente terminar, tá bom? Um grande abraço para todos. Laila Tov, uma boa noite. Que o Eterno te abençoe e te guarde agora e para todo sempre. Baruch Hashem. Vamos lá, cadê a canção? Cadê a canção? Bisdot Beit Lehem. Já que a gente falamos de Beit Lehem hoje. Bisdot Beit Lehem. Or hayareach al hahar. Laila lavam Bisdot Beit Lehem. Hein, Tuti? Vamos lá?